Isso, agora apareceu o vermelhinho, está gravando. Obrigado, tá? Ok. Então, eu vou colocar aqui. Então, ele tem essa formação em psiquiatria, em psicanálise, mas ele vai ter essa formação em antropologia, que é um dos pontos muito importantes para a sua teoria. Essa própria apropriação do Pichon-Rivière pela antropologia tem muito a ver com a sua própria história de vida, né? Tem alguns pontos que não tem como a gente desconectar a teoria que o Pichon-Rivière traz com a sua história. Então, é um sujeito que sai da Europa e vem para a América do Sul. Então, nós estamos falando de um sujeito que é confrontado logo na sua infância com duas culturas bem diferentes, né? Então, ele vai cair numa região, inclusive, da Argentina, muito marcado por uma cultura interiorana, vamos dizer assim. Então, ele tem um choque de culturas que vai contribuindo e vai influenciando a sua forma de estar no mundo e que, posteriormente, lá na frente, vai fazer incidência sobre tudo aquilo que ele veio construir como teoria, inclusive os estudos, o interesse pela antropologia. Tem a ver com esse choque cultural, né? Uma região da Argentina também marcada por uma cultura e uma tradição indígena, então ele é confrontado o tempo todo ao longo da sua vida, confrontado no sentido de se haver com essas questões, né? Então ele introduziu aí a psicanálise, ele é fundador de algumas sociedades de psicanálise da Argentina, enfim, ele é um pioneiro, mas, igual eu disse, ele, num determinado momento, ele faz uma ruptura com a psicanálise, porque ele vai criar a sua própria teoria, né? Então, ao longo da sua carreira, ele afasta da psicanálise e vai criar isso que se chama de Escola de Psicologia Social. A gente, lá em Psicologia Social, na disciplina Psicologia Social, a gente não vê muito o Pichon-Rivière, embora tenha essa identificação como uma teoria de psicologia social. E, na verdade, a sua teoria de psicologia social tem a ver com essa discussão em relação ao lugar do sujeito dentro de um grupo. Tudo aquilo que a gente vai ver aqui é o que se podemos dizer assim, um resumo da sua teoria em psicologia social, além dele ter trazido outras contribuições, né, dentro da sua trajetória. Então, alguns determinantes aí que eu queria trazer aqui, né, para a gente entender que essa teoria que ele constrói, ela não está desconectada da sua história de vida. Então, tem a ver, no primeiro momento, disso que eu já apontei, desse choque de cultura, né, de sair de um país europeu, industrializado, urbanizado, para um país com uma outra linguagem, né, marcado pela tradição religiosa, não, né, tradição indígena. Então, isso foi fazendo parte ao longo da sua vida, né? Então, ele teve contato com os índios guaranis na Argentina, e esse contato foi fazendo, então, ele ver que há uma outra forma de humanos se organizarem, além daquilo que ele conhecia já enquanto cidadão europeu, digamos assim. E aí tem algumas passagens, quando a gente pega algumas biografias do Pichon-Rivière, a gente tem algumas passagens que a gente pode ver, e na verdade é localizado ali alguma coisa que já se germinava na sua teoria de grupos. Então, você tem, por exemplo, essa região da Argentina, por exemplo, é uma região muito marcada por inundações e enchentes, né? Em vários momentos isso atingiu a população, e o Pichon-Rivière, em vários momentos também, se colocou na ajuda dessa população no enfrentamento das questões da inundação. Então, é uma experiência que hoje, inclusive, a gente tem como um dos ramos de novo campo de trabalho do psicólogo, que é a chamada psicologia das emergências e desastres, como acontece, por exemplo, em Mariana, como acontece em regiões com furacões, enfim, desastres ambientais naturais e artificiais e que geram um sofrimento para a população. Então, isso é um campo que está se constituindo hoje, hoje não, já há algum tempo, cada vez mais se consolidando para a psicologia. Você tem, inclusive, uma Associação Brasileira de Psicologia, Emergências e Desastres. Então, isso que a gente pensa hoje enquanto estruturação de um campo de atuação da psicologia, já era uma prática que o Pichon fazia nesse momento em que ele vivia lá na região do Chaco, na Argentina.
Então, ele fazia várias atividades voltadas para essa população, no sentido de ressignificar e de superar, digamos assim, os traumas devidos a essa situação que eles vivenciavam. Inclusive, alguma dessas intervenções, dessas ações, na verdade, que o Pichon fazia naquele momento, já era alguma coisa do que ele veio depois a teorizar como tarefa. Tarefa como sendo o epicentro com o qual o grupo vai se organizar a partir da sua dinâmica interna. A gente vai falar daqui a pouco, mas só lembrando que grupo operativo se caracteriza por um grupo de pessoas estarem unidos entre si em torno de uma tarefa. E o olhar do psicólogo ou do coordenador do grupo é exatamente analisar a relação de cada um com a tarefa e a relação de todos com a tarefa. Esse é o foco do grupo operativo. Então, você já tem ali, já se olha para essa experiência do Pichon-Rivière lá atrás, né, ainda sem nenhuma teorização, sem nenhuma formação em psiquiatria, psicanálise ou antropologia, mas ele, enquanto sujeito ali, na transição para a adolescência e a vida adulta, tendo ações de cunho já quase que... De cunho não, na verdade, muito parecido com aquilo que ele veio a teorizar posteriormente. Né? Então, você tem esses identificadores ao longo da sua história de vida. Além de algumas experiências familiares, é citado, por exemplo, o Pichon é filho de uma mãe que faz um trabalho social muito importante também nessa região da Argentina, e um desses grupos foi exatamente um grupo de mulheres, onde ela se reunia para poder conversar. E o Pichon já fica ali naquele grupo meio que de observação, o que a gente pode localizar um conceito que não está posto no texto de hoje, mas só já adiantando, um conceito que ele traz também de coparticipação, de coordenador de grupo. Então, toda a condução de um grupo operativo na perspectiva do Pichon, você tem o condutor, aquele que está fazendo as interpretações do grupo, e tem aquele que figura como o observador do grupo. É um auxiliar desse coordenador, aquele que vai ter a função de observar e de perceber as formas de relacionamento interno daquele grupo, e depois esses dois vão fazer uma interlocução de compartilhamento de ideias na condução do grupo. Então, você já se olha, na verdade, para esse momento de um Pichon criança, ali, percebendo contradições entre aquilo que era a fala de algumas pessoas e a manifestação do grupo, que tem a ver com o conceito que a gente vai analisar aqui hoje. Então, tem alguns pontos da biografia do Pichon que vai falando, então, de alguma coisa que foi o encaminhando para a construção da sua teoria social, que é a teoria de grupo. Mas o Pichon vai, de fato, construir a sua teoria já posteriormente, com uma formação em psiquiatria, com a formação em psicanálise, com essas leituras em antropologia, a partir de uma experiência enquanto psiquiatra num hospital psiquiátrico. Boa parte, inclusive, só um adendo aqui, boa parte de intervenções de grupo, a gente vai ver análise institucional mais à frente, que os mesmos moldes aqui dessa experiência do Pichon-Rivière, boa parte dessas teorias de grupo vieram exatamente de experiências de hospitais psiquiátricos, num processo de transformação das práticas institucionais, a chamada reforma psiquiátrica. O hospital psiquiátrico, lá atrás, no século XVIII, foi construído para ser um espaço terapêutico para o tratamento da doença mental, mas ao longo dos séculos, isso que deveria ser terapêutico passou a ser práticas desumanas. E o voltar-se o olhar sobre essas práticas desumanas e a intervenção interna é o que propiciou a emergência de várias experiências de teorização de grupos, principalmente aqui no nosso caso do Pichon-Rivière. Então, a experiência inaugural, digamos assim, que levantou a teorização do grupo operativo foi uma experiência de um certo, digamos, caos interno do hospital psiquiátrico. Nós estamos falando de uma instituição onde você tem duas figuras centrais, tinham duas figuras centrais à época, que mesmo hoje tendo os hospitais psiquiátricos, a gente tem uma equipe multiprofissional atuando, mas naquela época não. Naquela época você tinha basicamente a figura central do psiquiatra, né, dentro dessa instituição, e a enfermagem, como dando todo o suporte e apoio nos tratamentos internos.
E eis que, em um certo momento, desse hospital psiquiátrico onde o Pichon Rivière trabalhava, atuava, era diretor, me parece, inclusive, houve uma ausência, uma falta de enfermeiros. Então, como que um hospital psiquiátrico pode funcionar sem a presença daquilo que é a figura central para assistência a esses pacientes? Então, nesse momento de um certo caos, é que o Pichon Rivière se propõe a a convidar os pacientes a se envolverem na prática de cuidar do outro. Ou seja, sem desconsiderar a importância dessa figura da enfermagem, mas ele, naquele momento, ele colocou os pacientes no lugar, digamos assim, entre aspas, da figura do cuidador, que eram os enfermeiros. Então, essa ação do Pichon Rivière com os pacientes é o que a gente lê hoje como colocar o grupo em torno de uma tarefa. Então, ele convocou esse grupo, que tem algo em comum, que serem pacientes de um hospital psiquiátrico, a se voltarem em torno de uma tarefa. E a tarefa é o quê? Cuidar um dos outros. E aí ele conseguiu, inclusive, resultados muito interessantes e muito terapêuticos a partir dessa ação do grupo, assim como ele foi também nesse movimento de colocar um grupo em torno de uma tarefa, observando os movimentos que cada um, ou que o grupo como um todo, ia se desenvolvendo, o que levou, então, a toda alguns dessas teorias que a gente vai ver hoje, desses conceitos que a gente vai ver hoje, e outros que a gente verá semana que vem. Então, além dos elementos que a gente viu na história de vida dele e que tem relação com o seu olhar, tem essa experiência, digamos assim, inaugural que levou à constituição, ou deu o pontapé inicial, né, digamos assim, da proposta do grupo operativo do Pichon Rivière. Trago novamente esse slide, porque ele está lá na aula sem ser passada anteriormente, quando a gente apresentou a classificação do Zimmermann, para a gente ressaltar novamente, a gente não pode esquecer isso, tá, gente? Isso é um ponto importantíssimo, porque não só pela classificação do Zimmermann, mas o que a gente vê muito na prática cotidiana são experiências com grupos em que se dá o nome de grupo operativo. Ok, o próprio Zimmermann apresenta essa definição conceitual de grupo operativo. Mas nós não podemos perder de vista que uma coisa é um grupo, pela sua forma de funcionar, ser nomeado como grupo operativo, a outra coisa é esse grupo funcionar enquanto grupo operativo na perspectiva do Pichon Rivière. Tá, qual é a diferença, então, dos dois? Primeiro, antes da diferença, a semelhança entre os dois. Então, isso que se chama, muitas vezes, em experiências grupais de grupos operativos, tem a identidade de ter todo o grupo envolvido com uma tarefa. Peraí que tem alguém querendo entrar. Então, se eu pegar, por exemplo, peraí, passa logo. Se eu pegar a própria experiência do Pichon Rivière, na ausência de técnicos de enfermagem, de enfermeiros, e para suprir essa carência, colocar os pacientes diante da tarefa de cuidar um do outro, isso é um grupo operativo na perspectiva da classificação do Zimmermann. Até porque, nesse momento, não existiam os conceitos do Pichon Rivière. Né? Então, a gente viu semana passada que várias intervenções da Maria da Penha, nosso caso, eles podem ser considerados como grupo operativo, porque boa parte deles colocaram aqueles grupos, diferentes grupos, envolvidos com uma tarefa. E a observação e a intervenção do psicólogo, do condutor do grupo, é analisar a relação de um com o grupo e do grupo com a tarefa. Ok, isso é uma identidade, um grupo operativo. Só que para que seja um grupo operativo na perspectiva do Pichon Rivière, é preciso que esse condutor do grupo se utilize dos conceitos que o Pichon Rivière usou para fazer uma leitura do que está acontecendo naquele grupo. E isso não necessariamente acontece. Inclusive,
uma das dificuldades encontradas para trazer para vocês relatos de experiência de grupos operativos, textos que eu estou falando, né? De grupos operativos com essas ferramentas do Pichon Rivière é muito grande. Vocês podem fazer depois aí um exercício, vai lá no Google Acadêmico e coloca lá, grupo operativo, relato de experiência. Vocês vão encontrar vários trabalhos, várias pesquisas de intervenções até com gestantes, que é uma experiência que a gente trouxe semana passada, com idosos, com adolescentes, e que se nomeia de grupo operativo. Mas vai ler o texto, você não vai encontrar esses conceitos do Pichon Rivière. Então, são experiências que, de fato, aquele grupo se envolveu com uma certa tarefa, mas não tem ali a leitura e o olhar a partir desses conceitos do Pichon Rivière. Então, nós, como psicólogos, que vamos estar em espaços na condução de grupos operativos, seja no SUS, seja no SUAS, ou em outro contexto de trabalho, a gente, ao montar e propor uma intervenção de um grupo, querendo fazer uma intervenção de um grupo operativo, a gente tem que ter essa clareza. Nós vamos fazer um grupo operativo para colocar esse coletivo numa tarefa e poder ajudá-los naquilo que eles estão precisando, somente, ou eu vou me municiar dessas ferramentas teóricas do Pichon Rivière, que o Pichon Rivière nos apresenta, para que a partir dessas ferramentas eu possa ler o que está acontecendo e posso manejar o que está acontecendo. É sempre bom, eu sempre gosto de ressaltar isso, que nós, psicólogos, trabalhamos com ferramentas que não são concretas. O dentista, para extrair a sua cárie, ele usa uma ferramenta concreta, lá a broca, aquele aparelho que intervém sobre o aparelho, sobre o dente concreto. Nós não intervimos sobre realidades concretas. A gente intervém sobre realidades subjetivas, abstratas. Portanto, as nossas ferramentas são ferramentas abstratas. A gente até tem ferramentas concretas, que são os testes psicológicos, por exemplo. Mas num grupo operativo, a gente intervém no grupo a partir de ferramentas teóricas, conceitos, como os conceitos que a gente vai ver aqui hoje. Então, usar esses conceitos numa intervenção num grupo que se volta em torno da tarefa é falar, então, de um grupo operativo na perspectiva do Pichon Rivière. Tá claro isso, gente? Alguma dúvida? Então, observação que a gente não pode esquecer. Nem todo grupo operativo é um grupo operativo na perspectiva do Pichon Rivière. Agora, todo grupo utilizando os conceitos do Pichon Rivière necessariamente será um grupo operativo tal como classificado pelo Zimmermann, que ele vai estar envolvido com uma tarefa. Bom, dito isso, então nós temos aí alguns dos conceitos, que todos esses conceitos aí, eles estão presentes no texto que a gente tem para trabalhar hoje, e esses conceitos a gente vai ver, em sua grande parte, praticamente todos, com exceção do medo de perda, todos esses conceitos serão possíveis da gente identificar no destrinchamento dessa experiência da Maria da Penha com o grupo de técnicas de enfermagem do setor da pediatria do hospital, que é o que eu vou apresentar para vocês hoje. Então, nesse relato, vai ser possível a gente ver o que é atividade manifesta, o que é atividade implícita, o que é um obstáculo epistemológico, os medos que aparecem numa situação grupal, o medo de perda, o medo de ataque. A gente não vai ter muita clareza do medo de perda, já adiantando, mas o que se considera como medo de ataque é possível a gente ver no nosso relato de caso. O porta-voz do grupo, que é um conceito que o Pichon Rivière traz para analisar essa inter-relação, aquilo que a gente falou nas aulas passadas, dialética, né? Aquilo que é do individual para o grupo e do grupo para o individual. É um conceito interessante. Os conceitos de verticalidade e horizontalidade, que tem a ver, tem uma inter-relação com o conceito de porta-voz, e os outros dois, situações dilemáticas e a unidade de trabalho. Então, todos esses conceitos, já lidos, já apropriados por vocês, a gente vai tentar, então, identificar aí no relato do caso de hoje. Ok? Alguma questão, alguma pergunta, antes que a gente possa passar, que eu possa enviar para vocês aí o relato de caso? Ou fale agora, ou não cale-se para sempre. Ou tire as dúvidas no relato de caso.
Principalmente. O objetivo do relato de caso hoje é exatamente esse, né? Não é acertar. Não tem nenhuma pretensão de acertar, mas de manipular e até de errar. Eu sempre bato nessa tecla, né? Esse é o momento de errar, porque em cima do erro a gente vê aonde a gente errou, e quando a gente rastreia onde a gente errou, a gente se dá aí o ato da aprendizagem. Omar, não é, assim, vamos dizer, uma pergunta, né? É só um relato que eu vou ter agora. Beleza. Eu, como na área da enfermagem, e trabalhei em clínicas psiquiátricas, né? É utilizado demais essa questão dos grupos, né? E essa questão aí da enfermagem com o psicólogo nesse quesito desse trabalho. O psicólogo guiando muitas das vezes o grupo ali, né? E o enfermeiro ou técnico de enfermagem, né? Que eu passei na instituição dos dois cargos, observando para depois auxiliar na intervenção, o que fazer, como fazer, né? Ou vice-versa, também outras vezes a gente guiando aquele grupo, né? Aquele momento ali, e depois tinha o psicólogo para fazer o fechamento, para fazer as observações e tudo mais. Eu falo que é interessante porque é uma coisa vivida, mas ainda não sabia o nome certo nem nada. Eu simplesmente estava ali como auxiliando o psicólogo, né? O que a gente chama de co-observador. Isso. Essa figura e é um trabalho muito bacana, de muitos resultados. Parece que a questão grupal e tudo mais, ao ver, né, estudando, será que dá certo e tudo mais? E eu tive a possibilidade de ver resultados, né? Na clínica, principalmente com dependência química. Sim. É interessante, só para acrescentar. Sim, não, beleza. E é isso que a gente falou nas aulas passadas, né? Geralmente as instituições vão criando espaços de grupo e vão, inclusive, desenvolvendo intervenções e ações que, quando você olha, você fala, isso aqui é um grupo operativo. Mas, assim, muito pelo experimentalismo. A pessoa não foi ler alguma coisa de grupo muitas vezes, né? Não sei se é o caso de vocês, mas acabou desenvolvendo alguma coisa. Por isso que a gente, às vezes, pega a classificação do Zimmermann e não consegue identificar alguma experiência em alguma daquelas categorizações, né? Porque quem criou determinados grupos, às vezes, não partiu dessas classificações ou categorizações. Então, acabou pegando, às vezes, uma coisa algo de alguma coisa, algo de outro. Então, você olha, às vezes, para alguns grupos, você não consegue, muitas vezes, identificar. Peraí, isso aqui é um grupo de autoajuda ou é um grupo terapêutico? Isso aqui é um grupo terapêutico ou um grupo operativo? Até porque nem sempre essas coisas estão totalmente arredondadas, porque você tem grupos operativos com efeitos terapêuticos e você tem grupos terapêuticos, muitas vezes, centrados numa certa tarefa. Isso na prática, né? Então, ressalto novamente assim, a importância assim, da gente poder olhar agora para os conceitos do Pichon-Rivière, porque ele dá uma luz a mais. Ele nos convida a poder perceber o que está acontecendo, e aí, com certeza, Guiomar, você, ao ler esses conceitos, possivelmente você deve remeter a certas experiências de grupo, para poder ver, opa, peraí, isso aqui que se manifesta no grupo, isso é o que ele está chamando de medo de ataque, isso é o que ele está chamando de medo de perda, ou isso aqui é um obstáculo epistemológico. E quando a gente olha isso e identifica, a gente facilita as intervenções, né? E é uma observação porque, assim, eu, no período, na época, era simplesmente, hoje tem grupo, vou ajudar e tudo mais. Não tinha esse saber, nem essa questão do psicólogo orientar, né? Uhum. Eu, como também técnica, ou os demais funcionários, do que estava se buscando ali, né? Porque se fizer isso, vai ser mais fácil de trabalhar com o grupo do que simplesmente ter uma pessoa ali ajudando, né? Exatamente. Com certeza. Beleza, gente? Eu vou enviar para vocês, então, no grupo, o relato do caso de hoje, então, da psicóloga Maria da Penha, um caso fictício, mas que tem elementos aí de realidade, né? Para a gente poder, então, trabalhar esses conceitos. Eu acho que a gente é um caso
Obviamente que ele está um pouco mais extenso do que o nosso caso de semana passada, mas como ele é bem descritivo, eu acredito que dá para a gente poder fazer isso aí, são 8h40, até 50 a 1 hora, acho que é um tempo razoável para a gente poder fazer, e aí trazer aqui essas perguntas para a gente ir esclarecendo esses conceitos. Beleza? Deixa eu postar aqui no grupo para vocês. Enviei aí no grupo, tá? O link para a gente poder estar fazendo. Qualquer coisa, eu estou aqui, qualquer dúvida, podem mencionar. Agora sim. Agora sim? Tá bom. Beleza. Não, eu estava dizendo o seguinte, nós vamos... algumas pessoas não enviaram, mas essa atividade ela vai ficar aberta, né? Pode depois estar concluindo, mas eu queria que a gente começasse aqui a fazer a discussão, até para a gente não fazer de forma mais detalhada, com mais calma, porque exatamente a gente fazer a análise entre os conceitos, né, a definição dos conceitos aí do Pichon, e aquilo que o caso nos apresenta para a gente ver em que a gente pode fazer esse encaixe aí, né? Deu uma geral aqui nas respostas, né? Então, algumas coisas a gente precisa dar uma lapidada para a gente ir se apropriando aí desses conceitos. Nós vamos, na sequência da disciplina, semana que vem, quando eu trazer para vocês novos conceitos da teoria do Pichon, a gente vai fazer isso através de um outro caso, a gente vai voltar com esses casos para a gente cada vez mais manipular. Quanto mais a gente manipula esses conceitos, mais a gente, então, vai se apropriando deles. Tá bom? Então, vamos começar aqui pela primeira questão, e até nesse sentido que eu coloquei essa pergunta, que não tem a ver com o texto de hoje, mas é um resgate do primeiro texto que a gente discutiu na disciplina, que é o texto Psicologia de Grupos e Análise do Ego, Psicologia das Massas e Análise do Ego, que é um dos poucos textos sociais que o Freud tem, né, juntamente com o Mal-Estar na Civilização e algum outro. Então, e a gente vai estar fazendo sempre isso, né? Voltando nos textos para a gente, então, fazer esse exercício. E a primeira pergunta é exatamente a referência ao McDougall, que é um dos teóricos com os quais o Freud dialoga nesse texto, Psicologia de Grupos e Análise do Eu. Ele dialoga, então, com Le Bon e dialoga com o McDougall. Por que dialoga com os dois? Porque cada um, o Freud, naquele momento, resgatando a pergunta inicial dele, é querer entender por que nós temos atitudes em grupo que não teríamos fora do grupo. É essa a pergunta que ele se lança para poder tentar responder ao longo de todo o texto. E ele, então, lança a mão desses dois teóricos, o Le Bon e o McDougall, lembrando que são dois teóricos que falam de grupos, mas de grupos diferentes. O Le Bon fala de grupos que ele chama de grupos efêmeros, grupos que não têm uma certa continuidade, identidade no tempo, como, por exemplo, uma multidão, uma passeata, uma torcida no jogo de futebol, que se encontram ali e depois se desfaz. Esse era o objeto de estudo do Le Bon, que vai ajudar o Freud a pensar uma série de coisas. Mas algumas respostas que o Freud está procurando não são contempladas pelo Le Bon a partir desse foco que ele dá nos seus estudos. Então, o Freud vai deslocar para o McDougall, que vai estar se havendo com outras configurações grupais para poder, então, o Freud lançar o seu entendimento aí disso que era a sua pergunta inicial. Então, a nossa pergunta aqui é essa, né? Pegando o grupo que a gente está analisando aqui agora e pegando 5 pontos que o McDougall vai elencar para poder dizer o que é um grupo estável, então dá para a gente identificar nessas 5 características de um grupo estável, nesse grupo aqui dos técnicos de enfermagem, do grupo operativo? Essa é a pergunta. Aí eu queria ouvir vocês, né? Porque à medida que vocês forem trazendo, a gente vai então fazendo as amarras aqui com as definições do texto. Marcos, ele não foi criado para ser um grupo estável, ele foi criado só para resolver uma demanda. Ok. O grupo operativo.
Isso. Ele foi um grupo, ele não era, como diz lá no texto, com definições, né, com tempos, regras e tudo mais. Ele é um grupo que foi criado, a princípio, temporariamente mesmo. Na hora que fosse resolvida a demanda, o grupo seria dissolvido. Tá, mas aí, se a gente pegar o parâmetro do Le Bon, quem é que está falando? Virgínia. Virgínia, para a gente pegar o parâmetro do Le Bon com o McDougall, Le Bon com grupos efêmeros e McDougall com grupos estáveis, então, você está falando que dá para a gente identificar ele com os grupos do Le Bon? Agora, não, pelo menos ele não é um grupo estável, ele é um grupo operativo. Mas ele não é um grupo estável, porque ele foi criado para atender a um objetivo e pronto. Ele não é aquele, como você diz, não é uma torcida organizada que tem regras, que tem tudo mais. Ele é um grupo operativo que foi criado. Eu esqueci a palavra agora que está aqui. Peraí que eu vou achar ela. Ele foi criado com um objetivo. Não era um grupo que seria permanente. Vou achar a palavra. Ok. Mas assim. É de aprendizagem, um grupo de aprendizagem. Ok. Essa pergunta, ela traz uma resposta a partir do texto do Freud. Ok? A pergunta eu acho que eu não entendi, foi a pergunta, então. A pergunta caso haja algum ponto que não se encaixa, descrevam mesmo. Eu disse que ele não é um grupo... Nossa, perdi tudo aqui, por isso eu gosto da aula. Ele não é um grupo estável porque ele foi criado para atender uma demanda objetiva. Ele não era um grupo que estava programado para acontecer definitivamente. Ok. Mas entre as duas categorias, raciocinando dentro do texto do Freud, tá? Okay. Dentro das duas categorias do Le Bon, entre grupo efêmero e grupo estável, no caso, então, você identifica o grupo operativo como um grupo efêmero, é isso? Efêmero, isso, exatamente. Então, o grupo operativo constituído pela psicóloga, ele equipara a uma multidão? Ou uma passeata? Sim. Equipara? Multidão passeata não. Vai se encontrar ali hoje, 3 horas da tarde, vai fazer uma manifestação. Não. Tô errado. Gente, abre esse microfone, vamos discutir que na sala estava muito bom. Mas a multidão também não, ué. Não, multidão também não, com certeza. Também não o quê? Não, ele não é como a multidão para fazer a manifestação, porque foi um grupo que foi criado, não foi por eles. Eles foram convocados a participar desse grupo. O primeiro critério que o McDougall traz de um grupo estável é um grupo que tem uma certa continuidade no tempo. Então, Mar, né? Guilmar falando. Nessa parte aí pega no finalzinho do texto lá, o Freud, que você enviou, tem as 5 especificações, né? Isso. É ali que a gente vai raciocinar. Isso. Eu peguei por essa parte aí, né? Se encaixando na terceira, que é o grupo deve ser colocado em interação, talvez sobre forma de rivalidade com outros grupos semelhantes, que não tinha outros grupos semelhantes, era um grupo só tentando fazer a interação entre os funcionários ali. Esse é o objetivo do grupo, não é isso? Eu fui pelo mesmo sentido, porque não teve nenhuma rivalidade. Teve uma discussão, mas não chegou a ser a rivalidade que teve no outro exercício do time de futebol. Ok. E se eu tivesse montado um grupo operativo composto por técnicas de enfermagem e equipe de médicos? Seria um grupo que traria uma certa rivalidade entre eles. Se equiparando e tudo mais, é um grupo... Poderia haver rivalidade, mas também poderia não haver. Eu acho que rivalidade, para mim, no sentido aqui, eu acho que isso seria outro. Só que aí, esse ponto 3 que a Guilmar está trazendo, essa rivalidade, é preciso entender que não é uma rivalidade no sentido digamos, de competição, é no sentido de eu me identifico por outro grupo que eu não sou. Entendeu?
Tem Eu um entendi. conjunto de características que identificam as pessoas enquanto técnico de enfermagem. Ok? O trabalho que ela executa, talvez o valor que ela receba. Essas características que vão identificando com o outro grupo faz um contraponto. É nesse sentido que ela aponta a interação com o rival. O rival é aquilo que tem outras características que identifica enquanto o outro grupo. Mas Tá no claro? caso, tá claro, mas no caso aqui, quem traz esse atrito dentro do grupo é a Elvira, não é Tá, isso? ok. Não, sim, mas só que Mas assim... diga. levando em consideração de que o atrito aqui, no caso, é só o jeito de falar com a gerente. Uhum. Que a gerente não é algum tipo de, que eu falo aqui, de retaliação a ela, ao Sim, grupo, enfim, à equipe. sim. Mas esse atrito aí está na ordem da interpessoalidade, não no sentido de grupo com grupo. Sim, Vamos interpessoalidade, imaginar exatamente. que aparecesse, vamos tentar deslocar a problemática. Vamos imaginar que o problema enfrentado pelas técnicas de enfermagem fosse uma certa animosidade com os médicos da pediatria. Tá. Aí a gente sai da individualidade, pega um conjunto de outro grupo que tem as suas Com, características que formam uma entidade própria, sim, e esse grupo, enquanto tal, choca com o outro grupo. exatamente. Né? Que não é o nosso caso Que não é o aqui. nosso caso. A gente não tem posto isso aí. A gente não tem posto isso, então a gente não tem essa rivalidade, pelo contrário. A gente vem buscar, vamos dizer assim, entre aspas, a paz ali, né, do grupo com a gerente. A paz entre aspas, né? Sim, Até buscar um acordo ali, o né? acordo, porque elas chegaram num acordo no final de tudo. Sim. Entenderam Mas, o porquê da grosseria, às vezes, da chefe ali. Uhum. Então, resumindo, a número 1 seria um grupo efêmero, né? Que não busca essa rivalidade. Efêmero? Efêmero? Para a gente entender o efêmero, para facilitar, é só a gente equiparar a um grupo como, por exemplo, uma passeata. Não, desculpa, Marcos, eu coloquei errado. Estável, né? Estável, é um grupo estável, desculpa. Um grupo estável, que é um grupo que vai ter vários encontros, né? Uhum. Tendo só essa diferença no terceiro ponto dele, que é o grupo que deve ser colocado em interação. Uhum. Certo? Okay. Pegando a parte do texto, mas embora tenha sido o propósito inicial do grupo, com o andar dos encontros, Maria da Penha se deu conta de que o grupo tinha satisfatório conhecimento teórico acerca das orientações, relatividades ao atendimento humanizado? Seria isso ou não? Isso seria o que você está apontando? Eu estou apontando a parte que eu tento relacionar, que não é um grupo que está para buscar diferente, a rivalidade. Ok. Só o fato do grupo, as pessoas que estão ali unidas, as 15 técnicas de enfermagem, elas têm traços em comuns que a configuram para estar ali, já mostra que não tem a presença de um outro grupo, entre aspas, rival. Rival no sentido de que tem outras identificações que se destacam, que se separam do grupo. Como, por exemplo, se fosse o caso de fazer uma intervenção com todo o setor da pediatria, entraria quem? Entraria a recepcionista, entraria a faxineira, os médicos, as próprias enfermeiras, que todo mundo juntado num grupo só demarcariam em algum momento pequenos grupos com identidades próprias. Isso a gente não tem, porque exatamente o grupo era só de técnicos de enfermagem. O que vai aparecer aí em alguns momentos são distinções individuais, como as 3 que deixaram de participar, entendeu? Mas isso não faz com que elas se
disfarça da identidade desse grupo. As 3 que deixaram de participar dos encontros. Vocês lembram, né? Eu posso olhar para elas e falar, ali se constitui um grupo à parte enquanto identidade? Não, elas continuam ainda mantendo as mesmas características que as fazem pertencer a um grupo denominado de técnicas de enfermagem. Pelo mesmo senso comum, pela mesma finalidade. Exatamente. Então, só resgatando, exatamente isso que a Guiomar falou, essa pergunta vai exatamente nesses 5 pontos que estão lá no finalzinho do texto, onde o McDougall elenca, né, essas 5 características que formam um grupo estável. Então, só resgatando, a primeira é um grupo que tem uma certa continuidade no tempo. Então, seja um grupo formado por profissionais do hospital, ou mesmo esse grupo fazendo parte desses encontros, grupo operativo, o grupo operativo ele pode ser entendido como uma continuidade no tempo, mesmo que ele tenha acabado depois, atingir os objetivos dele. Mas é diferente de uma passeata, por exemplo. A pessoa vai na passeata, acabou. No outro dia não tem outra. Se tiver outra, a configuração é completamente diferente. Aí a gente está raciocinando entre as 2 categorias do texto do Freud. A que o Le Bon traz, grupo efêmero, que esse grupo que se reúne e depois se desfaz, e um outro grupo que não se desfaz. De alguma forma, ele se mantém num certo tempo. Então, embora tenha sido breve, 6 meses, 7 meses de intervenção, teve um tempo aí de constituição. Essa é a primeira característica que o McDougall traz para a gente. A segunda é que ele vai falar de uma certa ideia que une esse grupo. A gente pode entender essa ideia como alguma coisa que faz todas se identificarem enquanto técnicas de enfermagem. Técnicas de enfermagem têm uma identidade profissional. Então, todas elas se unem, se organizam a partir dessa atribuição de identidade, com funções específicas que vão se diferenciar das funções de outros profissionais, o que uma faz, o que a enfermeira faz, o que o médico não faz. Essa seria a ideia que une todas elas numa continuidade do tempo. Por que nesse grupo não tem uma enfermeira? Porque a enfermeira não está dentro dessa ideia do que é técnico de enfermagem. Então, dá para a gente ver que tem uma contemplação dessa segunda categoria do McDougall. Continuidade no tempo e uma certa ideia que as une. O terceiro grupo é exatamente esse que a gente já explorou. Né? Uma interação com um grupo que seja rival no sentido de ter outra identidade. A gente não tem posto isso no grupo operativo. Mas se a gente deslocar a pergunta para esse grupo dentro da pediatria, dá para a gente poder perceber isso, porque a pediatria é composta por diferentes profissionais. Então, dentro da pediatria, deve ter um grupo de pessoas que se unem, que se aproximam por serem médicos, outros grupos que se aproximam mais por serem técnicos de enfermagem e outros por serem enfermeiros. A gente vê muito isso claramente no dia a dia de uma instituição. As pessoas acabam criando afinidade a partir dessas identificações. Até no cumprimento. O cumprimento é diferente do outro porque o outro faz parte da minha identidade grupal, vamos dizer assim. A gente vê muito isso presente. Né? Mas, respondendo à pergunta, esse critério de uma interação com um grupo que seja diferente não está posto no grupo operativo. Porque o grupo operativo é um grupo homogêneo, só de técnicos de enfermagem. Ok? A outra quarta é aqueles que trazem grupos que, além de serem estáveis no tempo, têm uma ideia em comum entre eles e que fazem uma diferença com outros grupos, são grupos que mantêm certos hábitos, costumes em comuns. Que a gente pode ler aqui, no caso das técnicas de enfermagem, como sendo as práticas que são inerentes à função delas. Acho que dá para fazer essa leitura a partir daí. Né? E, por último, o último ponto aqui que o McDougall vai nos trazer é a diferenciação de funções. Né? Que não está muito posto. Né? Não está muito posto num grupo operativo. Vai estar lá só no final, quando elas se organizam para cada um estabelecer uma tarefa na conversa com a coordenadora, a gerente, né, do setor. E, de certa forma, continua interpessoal. Já não vai ser no grupo também. Interpessoal, em que sentido, assim? No final, elas vão ao contrário do motivo do grupo criado,
para poder intervir em relação interpessoal com a chefe. Tá. Para poder chegar num senso comum depois grupal. Eu falo assim, que elas se reúnem, o grupo foi formado em senso comum para um só objetivo. Ponto. Só que lá no final, elas deslocam esse fator do grupo para outro foco, para poder se reorganizar interpessoal com a diretora, para acabar esse atrito e voltar para o foco inicial. Não foi isso, não? Não, mas aí eu preciso só entender o que você está chamando de interpessoal, se é uma relação... Interpessoal, por exemplo, da Romualda e da outra, que tomou frente, para conversar com a diretora geral lá, com a chefe delas. Tá, mas aí eu não sei se é isso que você está querendo dizer, mas se esse interpessoal é a Romualda conversar com a diretora para resolver esse problema, não é um conversar deslocado do grupo. Não, eu não quis dizer que elas deslocam do grupo, não. Continuam no mesmo grupo, mas gera uma interpessoalidade. Pois é, eu tô com dificuldade de entender assim, o que está por trás dessa interpessoalidade, porque, por exemplo, no caso aí, eles dividiram em funções, não foi isso? Sim. E no final das contas, a Romualda ficou como aquela que iria transmitir os impasses delas com a forma de gestão. Ok? Sim. Eu não sei se é a Romualda falando isso, você está tomando como algo interpessoal no sentido da questão da Romualda com a gerente. Não, o sentido interpessoal que eu já levo é o sentido, não da Romualda. A Romualda ficou sendo porta-voz, mas no caso da... Esqueci o nome da outra. Deixa eu voltar. Isso. Tá, eu estava nessa dúvida, porque... Dessa Elvira, isso. Quando a Romualda vai falar em nome do grupo, embora seja ela, é o grupo quem está dizendo ali. Agora, vamos imaginar um cenário em que, de repente, no meio do processo todo, a Romualda, fora do grupo, vai lá na sala da gerente e manifesta essa insatisfação dela com a gerente. Aí eu posso entender uma coisa bem interpessoal no sentido deslocado do grupo. Eu acho que não é isso que você quis dizer, não é isso? Não é isso. Beleza, perfeito. Vamos lá, então. Ô, Marcos. Oi. Só um minutinho, porque eu tive que entrar aqui no meu celular, você não está me ouvindo pelo computador. Tá. Quando você falou aí, aí na questão 4, né, que o grupo é unido por tradições, costumes e hábitos, eu tinha até colocado isso na minha resposta também, que era um dos fatores desse grupo, porque esses costumes, ele não necessariamente precisa partir do grupo, ele pode vir de antes do grupo, que foi o exemplo que você deu aí, é isso? Antes do grupo se constituir? Sim, porque o que você colocou aí, eu não tinha encontrado esse ponto de contato deles, do grupo de técnicos de enfermagem para constituir um grupo, na visão do McDougall. Por quê? Porque eu entendi que, assim, no grupo, você vai criar os costumes do grupo, as tradições do grupo. Isso não vem antes da criação do grupo. Vem, se você pensar, por exemplo, imagina um setor de pediatria, por exemplo, que é composto por diferentes grupos, né? Auxiliares de enfermagem, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos. Você tem ali, convivendo naquele mesmo ambiente, um grupo que fazem parte da pediatria, mas você tem hábitos ali, formas de se relacionar, formas até de se cumprimentar que são diferentes de cada setor. Entendeu? Por exemplo, eu vou falar uma coisa que é muito comum, assim, né? Quem é que costuma não cumprir ao pé da letra horários de trabalho? Dentre essas categorias. Não, todos. Não, tinha uma aqui que não tinha, chegava atrasada. Não. Eu falo assim, a partir da pergunta da Érica, vamos pensar o hospital como um todo. O hospital como um todo é formado por diferentes grupos de identidade profissionais. Enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, médicos.
dentro de uma certa, digamos assim, tradição, quem é que costuma, às vezes, não cumprir horário num hospital? Os médicos. Médicos. Isso não é um costume? Sim. Característico de uma certa categoria profissional. A gente não pode generalizar, mas tem alguma coisa aí que, às vezes, a gente olha que é uma característica do grupo. Nesse sentido. Entendeu? Entendeu, Érica? Então, não precisa necessariamente ser alguma coisa constituído por um grupo como o grupo operativo aqui. Sim. Às vezes já faz parte da identidade ali daquele grupo. Entendi. Agora, raciocinando pelo grupo operativo, vai comparecer naquele grupo operativo, né, alguns comportamentos, alguns hábitos profissionais, às vezes até interpessoais, característicos dos técnicos de enfermagem. Porque eu tinha assimilado aquela questão até que você citou em sala de aula, por exemplo, o grupo do AA. Então, é tradição você se apresentar com o número de dias, mas isso é uma tradição do grupo, não é uma tradição fora do grupo, é uma tradição do grupo. Mas eu entendi o que você colocou claro. Beleza? Obrigada. Beleza. Marcos. Oi. Camila, pode parecer uma perguntinha boba, mas só porque para minhas anotações aqui, quando você disse que é uma característica do grupo de médicos a questão de atraso de horários, essa rivalidade que esse McDougall cita, eu posso colocar ela como uma rivalidade, nesse mesmo sentido que você disse, uma rivalidade entre o grupo de enfermeiros com o grupo de médicos em questão de cumprir horários? Pois é, o termo rivalidade, ele tem que tomar cuidado para não tomar como uma Justamente, coisa... por isso que eu estou perguntando. Alguma coisa assim. O que ele está dizendo é o seguinte, eu me identifico pelos aspectos em comum do meu grupo, mas por me diferenciar de quem é de um outro grupo. Tá. É nesse sentido, entendeu? É porque eu estou perguntando dessa forma, sempre levando em questão, assim, que eu sempre lembro de exercícios passados e de exemplos passados, por questão de anotações. Então, eu estou lembrando realmente da questão do campo de futebol. Eu sei que não tem nada a ver aqui agora, mas foi usado essa mesma colocação lá. Sim, mas tem tudo a ver. Entendeu? É por isso que eu estou fazendo um balanço aqui e vendo, para colocar mais exemplos para mim mesmo, por questão de entendimento. Eu sou flamenguista porque uso a camisa do Flamengo, mas também porque não usa do Vasco. Exato. Entendeu? Porque quem usa do Vasco faz parte de um outro grupo. É nesse contraponto do que é o outro, que eu não sou, que há essa identificação. É nesse sentido que ele está falando de uma rivalidade, que pode chegar a essas rivalidades de briga de torcidas. Mas é só para destacar que não é necessariamente nesse nível de hostilidade. Entendeu? Sim, por não ter uma série de características que marcam um outro grupo, eu me identifico como não sendo dele, sendo do meu grupo. Tá ótimo, Marcos, entendido. Beleza? Belezinha. Vamos lá para a 2. A 2, então, ela faz uma pergunta, dentro de todo esse relato, o que a gente dá para identificar ali como sendo uma atividade manifesta desse grupo? E depois, o que é uma atividade latente? Eu coloquei a atividade manifesta necessidade de adequar o atendimento na ala de pediatria, né? Obedecendo ao protocolo do SUS, devido às diversas reclamações por parte das mães. E atividade latente é o mau relacionamento da equipe com o gerente, que elas não têm consciência que isso gera o mau atendimento. Então, isso é o inibido latente, e a atividade manifesta é o atendimento. Tá. Alguém pensou alguma coisa que seja diferente? Vamos lá. Eu dei uma geral, né, em algumas perguntas, e ficou um pouco, em alguns momentos, alguma localização da atividade manifesta que seria a demanda do trabalho. Né? Eu, às vezes, fiquei um pouco em dúvida no que... É a Érica que falou agora, né? Eu fiquei um pouco em dúvida se a Érica circula para um lado ou para o outro, mas eu vou falar aqui o
que apareceu de forma mais clara nas outras respostas que a gente precisa diferenciar. Quando surge a solicitação de uma intervenção porque há uma reclamação de má assistência às crianças, algumas pessoas localizaram aí como atividade manifesta. Isso aí é a demanda de trabalho. Está tendo um problema. Então, vamos fazer um trabalho em grupo, chama uma psicóloga para resolver esse problema. Esse problema seria a demanda. A atividade manifesta seria o que esse grupo vai propor enquanto tarefa para enfrentar esse problema. Então, a atividade manifesta se coincide quase com a tarefa sobre o qual o grupo vai incidir. Lembrando que um grupo operativo tem como identidade o envolvimento de todos com uma tarefa. Então, todos ali se organizaram para quê? Para se debruçar sobre uma cartilha que fala de um bom atendimento para que resolva o problema da demanda, de satisfação com o atendimento. Ok? Então, como atividade manifesta, é esse envolver-se com essa, digamos, capacitação para melhorar o atendimento. Não sei se foi exatamente isso que a Érica pensou, né? Em alguns momentos, porque ela trouxe ao mesmo tempo uma demanda, depois ela apontou um pouco para isso, né? Mas só para delimitar bem delimitado, delimitado é ótimo, essa atividade com a qual o grupo se propõe a desenvolver. Isso seria atividade manifesta. O que o Pichon vai falar é o seguinte: todo grupo, embora ele tenha consenso de se debruçar sobre uma tarefa, na hora da sua execução, vai aparecer algumas dificuldades, né? O grupo acaba não se envolvendo, vai ter sempre movimento que vão meio que não coincidir num certo envolvimento com aquela atividade. Por quê? Essas questões que estão interferindo sobre essa ação seria alguma coisa da ordem do latente, o que impede de solucionar o problema. E aí, nesse ponto, vai muito nessa direção que a Érica apontou, assim. O que estava gerando, ao grosso modo, gente, vamos pegar o caso como um todo. Por que essas técnicas de enfermagem estavam tendo um atendimento desumanizado? Não era falta de informação, né? Então, a tarefa de se debruçar sobre a cartilha não estava surtindo efeito, muito pelo contrário. Manteve as queixas e até mais hostil. Então, é contraditório. Se eu estou incidindo ações para capacitar e melhorar a humanização, pelo menos não era para piorar. Se continua e piora, é porque tem alguma coisa ali que não é da ordem da formação teórica. Tem alguma coisa que eu não sei o que é, mas que está latente ali e que precisa vir à tona no manifesto. E a gente sabe, depois de ler todo o caso, que isso tudo diz respeito a essas tensões com a gerente. Diga. Então, nesse caso aí, no manifesto seria a primeira formulação do grupo, como você disse aí, do que é proposto, né? Os problemas do manifesto e tudo mais. E, entendendo como latente, seria a parte ali, quando a Romualda se falou, né, sobre tudo que estava acontecendo, até tem uma parte que fala assim, a técnica de enfermagem que, por sua vez, acabou disparando a manifestação de outras tantas, de forma que neste grupo se apropriou de forma intensa sobre este ponto, falando sobre a questão da gerente e tudo mais. Seria isso? Uhum, sim. Seria essa questão... Esse ponto. A gente que já sabe do caso todo entende que era essa forma de gestão autoritária, aparentemente, né, pelo que está posto no caso, que era o causador desse atendimento mal feito, digamos assim. Porque o atendimento mal feito, se a gente puder pegar assim, era a resposta que essas técnicas de enfermagem encontraram para dar conta de um mal-estar. Entendeu? Então, o atendimento mal feito não tem nada a ver com o não conhecimento de atendimento humanizado.
o cognitivo não estava dando conta de alguma coisa que era da ordem do emocional. Na impossibilidade de falar disso, é como se elas dissessem esse mal-estar no atendimento. Só que isso, a Maria da Penha, psicóloga que está chegando, não sabe disso. Ela não tem a mínima noção. E talvez nem as pessoas. Por isso que ela atende. Mas é se colocar num grupo para ouvir, é que essas coisas vão aparecendo. É como apareceu aí. Em algum momento ela ia aparecer, a não ser... Quer dizer, para aparecer, na verdade, é preciso que você tenha condições para poder emergir essa questão. Porque se a Maria da Penha não trabalha com as ferramentas do Pichon Rivière, ela não teria um olhar sobre a insuficiência do estudo sobre a cartilha. E a gente vê muito isso, né? Traz lá um curso de capacitação para lidar com alguma coisa que não é da ordem do cognitivo, é do emocional. Se não trabalhar o emocional, esse grupo não vai caminhar. Mas se você não tem um olhar para isso, você vai ali dar um curso ou destrincha essa cartilha, lê, mas o sintoma continuava, o sintoma que eu digo do grupo, né? Continuava e piorava. Mas se ela não tivesse o olhar, ela ia continuar dando aquela cartilha, talvez ia pegar mais cartilhas. Por isso que é importante a questão das ferramentas teóricas, porque dá essa percepção para a Maria da Penha, de poder ver, peraí, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Eu estou caminhando com uma formação teórica, estou percebendo que elas já sabem disso, mas e lá do outro lado, do sintoma, da queixa principal? Não está resolvendo. Então tem alguma coisa que está em outro lugar. E aí ela vai estar atenta. Uma hora vai aparecer isso. E uma hora ela vai possibilitar que isso surja. Né? Vamos caminhar? A questão 3. Essas coisas estão muito interligadas, né? A gente vai falando assim, acaba falando das outras respostas. A questão 3 vai nos perguntar o que seria, aí no relato do caso, um obstáculo epistemológico. O que seria isso? É um tipo de conceito que os próprios termos vai nos ajudando a entender. Ninguém se arrisca? Ou quer falar? Peraí. Não houve maiores dificuldades, não. É um conceito que foi bem, pelo que eu li aqui, né, nas respostas, bem compreendido. Porque... Ai, Jesus. Porque eu não entendi de obstáculo epidemiológico... esse negócio aí. É que... Cadê? Onde é que eu coloquei isso aqui, gente? Nossa. Eu coloquei a parte que fala do depoimento e emendei com o propósito, depois do encontro da relação do gerente com todas as técnicas. O que alterou significativamente? Coloquei assim, lá no finalzinho já. Os diálogos não ficaram mais restritos, enfim. Estou colocando isso, o resultado de tudo, do contexto todo. Tá. Alguém mais? Vamos lá, então. Então, o propósito de um grupo operativo é se organizar em torno de uma tarefa para enfrentar ou resolver uma certa problemática. Epistemológico é uma palavra que tem a ver com conhecimento, né? Episteme, conhecimento, logia, estudo do conhecimento. Então, a gente viu lá nas categorizações do Zimmermann que ele diferencia o grupo operativo de aprendizagem institucional e comunitário. Se a gente pudesse analisar essa experiência aqui a partir dessa classificação do Zimmermann, a gente vai ver que é um grupo institucional.
porque está falando de questões internas do funcionamento de um setor, ok? O grupo operativo de aprendizagem é quando ele não vai lidar com questões internas de trabalho, quando ele vai lidar com questões de processo de ensino-aprendizagem, né, o conhecimento de alguma coisa, que até é colocado aqui nesse grupo como apropriação da cartilha. Mas isso aqui foi uma estratégia. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, na verdade, embora tenha esse grupo que lida com a apropriação de conhecimentos teóricos, o Pichon vai dizer o seguinte, que todo grupo operatório é um grupo que lida com conhecimento, porque quando você conhece o que está na causa desse problema, você produz o conhecimento. Para que esse grupo chegasse à compreensão do que está causando esse mau atendimento, é preciso que ele tomasse conhecimento dessa causalidade, que é os problemas com a gerente. Só que isso não estava posto desde o início, isso foi descoberto ao longo do processo. Então, todo momento prévio à deflagração desse problema são momentos que eu posso identificar como obstáculos epistemológicos. Por quê? O grupo não está se permitindo a entrar em contato com aquilo que é, de fato, a razão do seu problema. O epistemológico é a razão do problema, o problema cogerente. Então, quando eu estou ali com um grupo, a Maria da Penha está ali no grupo, fazendo toda a intervenção com a cartilha, e o grupo vai conduzindo o estudo com essa cartilha e não vai evoluindo, tudo isso faz com que o grupo não se avenhe, de fato, com o problema real. Então, se a gente pudesse artificialmente demarcar uma fronteira de onde começa o obstáculo epistemológico, seria da fala da Romualda para trás. Eu estou falando isso porque eu estou lembrando de algumas respostas que, inclusive, colocaram uma dificuldade da Romualda ou do grupo, quando o grupo começou a ficar silencioso com a fala da Romualda, não queria falar muito sobre aquilo, localizou-se ali algumas respostas como aquilo ali como obstáculo epistemológico. E, na verdade, conceitualmente, não. Porque ali o grupo já está se havendo com a questão real, digamos assim, dos seus problemas. Até o momento em que o grupo não se avém com isso, até o momento em que a Romualda não fala daquilo, está todo mundo ali envolvendo somente no trabalho teórico. E isso é que está impedindo o grupo entrar em contato com a real situação que gera os problemas. Então, tem alguma coisa que está obstacularizando o grupo a entrar em contato com o real problema dele. Entendeu? Então, a partir do momento em que... Porque quando a Romualda fala aquilo, né, e o silêncio é denunciador. Isso é um ponto interessante, né? Assim como o silêncio num atendimento individual diz muita coisa, num grupo também. Quando o grupo silencia, ele está dizendo de alguma coisa que não está dito. Então, se eu estou conduzindo um grupo, vem uma fala, e aquela fala ou não é reforçada, ou não é rebatida, mas ele simplesmente ensurdece o grupo, esse silêncio, na verdade, ele está dizendo que tem alguma coisa ali, mas que tem alguma coisa que é difícil para aquelas pessoas falarem. Então, eu tenho que ter o cuidado de não forçar a barra, mas eu tenho que estar atento, opa, aqui tem alguma coisa. Nos próximos encontros, alguma coisa daqui tem que emergir. Então, a Romualda, se a fala dela entra como um porta-voz, se eu percebo isso, ali ela rompe com um obstáculo epistemológico. Ela coloca uma dificuldade do grupo entrar em contato com a razão daquilo ali, mas ela rompe com um obstáculo epistemológico. O obstáculo epistemológico é dali para trás. Quando o grupo está mexendo com coisas que não vai resolver o problema. E lidar com a cartilha para resolver o problema está dificultando, então, entrar em contato com o real problema. Está claro, gente? Agora sim, eu joguei para o outro lado. Quando eu não vou mentir, quando eu joguei no Google que era obstáculos epistemológicos, eu vi realmente que era conhecimento.
Só que eu entendi da forma que o conhecimento era o do conhecimento do que aquela situação tinha, o que a situação traria, conhecimento, entendeu? E aparece que Sim, eu fui ao contrário. isso. Por isso que eu fui Porque se lá a para o gente... finalzinho, porque no finalzinho elas se Isso. entenderam e resolveram. Então eu fui lá para o final. Já Porque se a gente pegar o termo obstáculo epistemológico, na verdade, obstáculo, a gente pode até ler, assim, sem conhecer a teoria do Pichon-Rivière. Quando eu falo obstáculo, eu estou entendendo que o grupo está com dificuldade de falar daquilo. Por isso que o grupo fica silencioso, o grupo falta nos outros encontros. Mas obstáculo epistemológico não fala de outra coisa aí, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas não fala disso. Entendeu? Eu mesmo não fui não respondi que leva literalmente para o lado do obstáculo. Eu não concordei também, não, assim, pelo meu ponto de vista. Eu já fui logo para a resolução do que levou ao conhecimento daquilo. O que trouxe aquele fator problema, qual o conhecimento que aquele fator problema trouxe. Eu já pensei por esse lado. Sim. Em linhas gerais, o obstáculo epistemológico, ele quase que coincide com a atividade manifesta. Enquanto eu estou lidando só com atividade manifesta, eu não estou me havendo com aquilo que é a real causa do problema. Então, tem uma relação aí próxima entre o obstáculo epistemológico e a atividade manifesta. Quando eu trago o latente para o manifesto, pronto, eu já superei o obstáculo de entrar em contato com aquilo que eu preciso fazer. E aí vamos para outra pergunta, que vai fazendo uma emenda, que eu estou quase respondendo ela aqui. Essas coisas estão muito interligadas, é difícil às vezes você falar de uma sem conectar com a outra. É porque já sabe o caso todo. Por partes, às vezes. Né? A outra é a terceira. Isso, o porta-voz. Né? O porta-voz do grupo. Todo mundo conseguiu, vou já adiantar, assim, anunciou que o porta-voz do grupo foi a Romualda. A Elvira seria uma porta-voz do grupo? É uma pergunta que eu lanço para vocês aqui agora. Aí volta na questão que nós dois ainda estávamos discutindo aqui. Que eu falei da relação pessoal e você não entendeu. Acabou que a gente entendeu no final aí. Eu acho que não, para mim não. Porque ficou claro no texto que a Romualda que ficou como porta-voz. A Elvira foi mais... Foi no pessoal. A Elvira foi no particular com ela. Não foi, não? Qual a diferença da Elvira para a Romualda? A Romualda falou em nome do grupo. A Elvira falou em nome dela. Pois é. Mas a Romualda falou em nome do grupo? O problema da Romualda perspassava todos os outros componentes. O da Elvira, não. Peraí, exatamente. O da Elvira, não? Não, o da Elvira se passava assim com o grupo, mas é a Elvira que pegou para resolver. O que a Elvira falou? Vamos lá. Peraí que eu estou procurando a Elvira aqui. Ela está negrinha. Fecha alta. Gente, onde eu vou fazer a Elvira aqui? A Elvira, ela falou sobre o temor dessas informações, das conversas chegarem até a gerente e ter alguma retaliação. Então, no final do parágrafo, fala, diferente da reação do grupo em manifestação à palavra da Romualda, todo mundo foi contrária à posição da Elvira. Só que, na verdade, era que todo mundo estava com medo mesmo. Ninguém estava falando nada, porque com medo de chegar no ouvido e ter retaliação. Por isso que todo mundo se calava. Ok. Então, o porta-voz é aquela figura que vai trazer alguma coisa pessoal, mas, ao mesmo tempo que ele traz algo pessoal, é como se ele dissesse algo que todo mundo ali está sentindo. Por isso que o exercício, com esse conceito, ele é muito interessante, porque eu tenho que estar atento até que ponto, porque a Romualda fala disso, ela fala de uma experiência passada. Ela já tinha vivenciado uma situação de uma opressão no trabalho que levou ela a uma depressão e quase um autoextermínio. E ela traz isso como um exemplo que está acontecendo agora.
Já adiantando, até porque o tempo está adiantando, a Romualda traz uma verticalidade. O que é o conceito de verticalidade? Algo pessoal meu, da minha história, eu trago para o grupo, que é algo da experiência do hospital anterior, mas que ela está percebendo que está acontecendo ali. Quando ela fala disso, aí a importância do silêncio, e as pessoas ficam em silêncio, e nos encontros seguintes ficam em silêncio, isso para mim é um sinal do que ela está falando, está tocando em outras pessoas. Porque não houve divergências, outras pessoas poderiam dar outras versões, falar de outras coisas, mas o silêncio está denunciando que aquilo ali, está inicialmente denunciando que aquilo ali talvez possa estar presente não só nela e na sua história individual, mas os outros também possam estar passando por tudo aquilo ali. Isso torna claro quando, naquela sessão, uma das falas dela, a outra fala, e aí todo mundo começa a falar. Aí pronto, eu não tenho certeza, eu não tenho dúvida de que o lugar que a Romualda ocupou é um lugar de porta-voz. Eu estava suspeitando que era, mas quando aquilo ressoa entre os demais, é de um porta-voz. Todos se permitem, não por causa da Romualda, mas disparado pela Romualda, de falar dos seus incômodos com aquilo que era comum a todo mundo. Quando isso que um traz perpassa o comum a todos, é o outro conceito de horizontalidade. Daí a questão que a gente discutiu semana passada, de um grupo operativo, da relação dialética do individual para o grupo e do grupo para o individual. Porque se não fosse esse o problema fosse outro, vamos imaginar, vamos brincar aqui com o caso, vamos imaginar que a má assistência das técnicas de enfermagem fosse por causa de uma competição das técnicas de enfermagem com a equipe médica. Esse é o problema. Elas estão insatisfeitas com um grupo de médicos e aí acaba gerando como sintoma o mau atendimento. E, de repente, a Romualda traz uma questão com a gerente, né? E aí é somente dela, o grupo não ia reagir da mesma forma. Porque o grupo, nessa hipótese que eu estou trazendo, a questão do grupo passa a ser com a equipe médica. Se ela fala de algo que não é com a equipe médica, é só da gerente, vai ser tomado como uma única verticalidade, porque não teve o potencial de desencadear nos outros o mesmo sentimento. Porque, nesse caso, os outros sentimentos é com a equipe médica. Aí eu separo, isso aqui é alguma coisa pessoal ou vertical, para usar o conceito da Romualda. Mas como não foi o caso, como ela falou de coisas que depois todo mundo veio a corroborar, então eu tenho a presença da verticalidade produzindo uma horizontalidade. Ok, mas e a Elvira? Já que alguém sinalizou, eu acho que foi a Guiomar, que todo mundo também estava com medo com essa tal dessa gerente. E ela denunciou isso no grupo também. Então, por que ela não é porta-voz? Aí, eu vou deixar essa pergunta em aberto, porque a Elvira tem características de ter ocupado o lugar de porta-voz, ela só não é porta-voz porque ela vai ocupar um outro lugar, que eu não vou dizer qual é, porque eu vou dar um textinho para vocês pequeno, e nesse texto vai ter outros papéis dentro de um grupo, além do papel de porta-voz, e que aí vocês vão identificar em que papel é esse que a Elvira ocupou, que não é de porta-voz. E o que diferencia esse papel de porta-voz para esse outro papel que vocês vão... Eu tenho até medo de falar que eu acho que eu sou Elvira. Hã? Eu tenho até medo de falar que eu estou me identificando com essa Elvira. Aqui não vai com ninguém e discorde todo mundo. Pois é, isso aí é interessante. Tem algumas coisas que, às vezes, é isso, né? Quando a gente identifica com a pessoa, possivelmente a gente ocuparia esse lugar. Mas o nosso cuidado na condução de um grupo, é bom você ter colocado isso, Camila, é de olhar para esses lugares enquanto lugares, não enquanto pessoas. Entendeu? Porque, senão, eu acabo pessoalizando a fala. Essa fala precisa ser pensada enquanto representante de um grupo. Entendeu? Sim.
E aí eu tenho que trabalhar, inclusive, isso com toda a equipe. No caso da Romualda, meio que tranquilo em certo sentido. Agora, da Elvira, vocês perceberam que tem alguma coisa ali da Elvira com, né, de relações tensas com o grupo. Né? A questão, então, assim, eu entendi que já vai ser outra aula, mas eu já levaria por um outro lado de questão de rejeição, da pessoa ser excluída. Porque tem pessoas que não falam não por não ser excluída, porque não querer ser excluída. Isso. Exatamente. A gente vai ver isso. Bacana, bacana. A gente vai ver nos outros conceitos de semana que vem que tem alguma coisa que hoje a gente já está vendo que é de verticalidade. Eu trago a minha história para o grupo e isso pode ou não criar uma horizontalidade. E tem uma outra situação onde eu trago as minhas relações fora do grupo com algumas pessoas e que incide sobre a forma como esse grupo vai funcionar. Sim. Então, a gente pode ver que talvez a não concordância com a fala da Elvira tem a ver não com que eles não sentissem aquilo, porque a gente está entendendo que todos estavam preocupados de ser perseguidos pela gerente. Sim. Então, por que eles não concordaram com ela ou não trouxeram as mesmas experiências? Porque tem um atravessamento aí das relações fora com aquilo que acontece no grupo. A gente tem que estar atento a isso para ir entendendo e mediando essas situações. Entendeu? Bom, a quinta questão vai falar do conceito de verticalidade e horizontalidade, que a gente já meio que falou aqui, né? Verticalidade é a história individual de cada um, a gente vai para o grupo trazendo um pouco das nossas histórias, das nossas questões. Então, a Romualda tem uma história pregressa de um quadro depressivo provocado por uma gestora opressora, e quando ela vivencia aquilo, ela traz a sua verticalidade, a sua pessoalidade, a sua questão. E eu tenho que estar atento dos limites, né, entre isso que é só do pessoal ou disso que vai contaminar o que perpassa os demais, que é a horizontalidade. Então, verticalidade tem a ver com a história individual e horizontalidade como se fosse não a história do grupo, mas o sentimento comum a todo o grupo, que geralmente é disparado pela verticalidade de alguém, esse alguém ocupando o lugar de porta-voz. A questão 6... Marcos, rapidinho, só repete para mim, por favor, o que cortou aqui para mim. Só resume, por favor, cada um. Que cortou realmente. Horizontalidade e verticalidade? É. A horizontalidade é alguma coisa que eu trago pessoal nos momentos do grupo, e a verticalidade, e a horizontalidade é quando alguma coisa que eu trago, embora seja pessoal, ressoa no sentimento dos demais. E aí é a horizontalidade. Perpassa todos. E aí as pessoas vão se manifestar, vão se colocar. E aí você percebe que esse sujeito trouxe algo pessoal, mas que, na verdade, fala de algum mal-estar que é do grupo. Tá. Não, só para anotar aqui. Ótimo. A última questão é a questão 6, do medo de ataque, né, que eu vi também que algumas respostas ficou muito centrado na figura de um certo receio, aproveitando até a fala da Elvira, um receio de ser retaliado pela gerente. Né? Não sei se talvez pelo termo medo do ataque, de ser atacado por alguém, mas quando a gente pega, para além dessa ideia que possa passar esse termo, mas quando a gente pega aquilo que o Pichon Rivière está identificando como sendo o que é esse conceito, não seria isso. Né? O medo de ataque não tem a ver com esse sentido, mas tem a ver com o quê? E aí eu vou falar do outro medo, que é o medo que antecede o medo de ataque. Né? Quando essas técnicas de enfermagem elas estão vivenciando o mal-estar no trabalho, esse mal-estar como sendo consequência, que a gente já sabe, dessa gestão opressora, vou usar esse termo, elas, de alguma forma, esse grupo, eles constroem
uma forma de responder a esse mal-estar. E essa forma de responder a esse mal-estar é a partir daquilo que é o que gerou o grupo operativo, o mau atendimento. É como se o mau atendimento aos pacientes fosse uma autodefesa delas lidarem com essa opressão. Então, para lidar com essa opressão, elas construíram uma resposta. O grupo operativo, quando a Maria da Penha percebe que a causa, então, ela está nesse mal-estar com a gerente, isso vem à tona para o grupo tem resistência a entrar em contato com isso, por isso que o grupo se emudece, o grupo se ausenta. Mas o grupo também ele é convocado a construir uma outra resposta a esse mal-estar. A dificuldade de construir uma outra resposta tem a ver com uma dificuldade prévia, que é desfazer com a resposta já aprendida. Essa resposta já aprendida é o mau atendimento. A dificuldade de responder dessa forma seria o medo de perda. Perder a resposta que elas já construíram, que causa uma série de tumultos e de problemas, reclamações, mas é a forma que elas encontraram. Sem ter uma outra resposta, eu não vou me desfazer dessa resposta, porque é a única que eu encontrei, e eu, enquanto grupo, encontrou para lidar com isso. É como se você estivesse em alto mar, né? Afogando. Você tem uma boia pequena. Você não vai largar essa boia se você não tiver uma outra mais consistente para pegar. Por mais contraditório que possa ser, isso, inclusive, pensando do ponto de vista de um sintoma individual. A pessoa neurótica, ela tem a dificuldade de desfazer do seu sintoma. Ela reclama do seu sintoma, por isso que ela vai para o psicólogo. Mas, ao mesmo tempo, ela tem dificuldade de se desfazer do seu sintoma, porque esse sintoma cumpre uma função na vida dela. Da mesma forma, o mau atendimento está cumprindo uma função para esse grupo de técnicos de enfermagem para lidar com o mal-estar com a gerente. Então, tudo que leva essas técnicas a desfazer dessa resposta, eu posso localizar como medo de perda. O medo de ataque tem a ver com eu não encontrar outra saída para esse mal-estar que não seja esse que eu já tenho. É por isso que as técnicas de enfermagem não voltam no outro encontro. Quando a Romualda traz a questão, elas discutem exaustivamente, a ponto da psicóloga desviar a tarefa. Nossa tarefa agora não será mais a cartilha, nossa tarefa será sobre a opressão da gestora e formas de resolver isso. Pronto, elas colocam essas técnicas de enfermagem diante do caos. Porque não tem resposta. O que eu faço com isso? Eu não consigo pensar outra ação, outra resposta. Isso é o medo de ataque. Que é um primeiro momento, quando a gente já vem com essa questão do implícito ao manifesto. Até que, com o tempo, as pessoas vão se colocando a poder pensar. No primeiro momento, não há nada que vem, tanto é que as ideias não apareciam durante vários encontros. Mas depois elas conseguem se organizar, dividir tarefas entre elas, enfrentar o desafio da tarefa de expressar esse mal-estar com a gestora, enfrentando os receios de como que essa gestora vai reagir a isso. Estou usando o termo de receio para não usar o termo medo, para não confundir com medo de resistência, medo de ataque. Mas o medo de ataque não é esse medo da gestora. É a sensação de impotência de não encontrar outra saída para resolver esse problema. E quando elas constroem toda a estrutura e marcam um encontro para conversar com a gestora, pronto, você não tem mais, nesse momento, um medo de ataque, porque já tem uma elaboração de como lidar com esse mal-estar. Tá claro, gente?
Ô Marcos, deixa eu tentar resumir aqui para ver se eu entendi. O medo de perda é o medo de perder o movimento de defesa que eu já tenho. Exatamente. Mesmo que essa defesa te produza sofrimento. Sim, ok. E o medo de ataque é o medo de desenvolver algo em relação a esse meu movimento de defesa? Não seria de desenvolver, seria de encontrar sem respostas. Desamparado. O grupo está desamparado, perdido. O que fazer com isso? Então, primeiro eu vou ter sempre um medo de perder, para depois ter um medo de ataque. Eles andam juntos. Exatamente. Ok. É quase que um superasse o outro. Porque quando eu começo... Olha, veja bem. Quando elas já estruturam a divisão de tarefas, fulana vai escrever as propostas, a gente vai construir essa resposta gerente aqui nos nossos encontros. Alguém vai ler, alguém vai escrever, alguém vai marcar a reunião, alguém vai preparar o café, elas já estão superando esse receio de enfrentar o problema. E automaticamente, isso não está claro no texto, o texto é um texto fictício, né? Mas dentro de um raciocínio, de uma intervenção de um grupo operativo com esses conceitos, se isso realmente fosse algo real, uma experiência real, consistente, quando elas começassem a se envolver e se estruturar nessa outra resposta, com certeza, do outro lado, você ia ver o quê? Uma melhora no atendimento. Por quê? Porque o mau atendimento era uma resposta. Eu não preciso mais dessa resposta, porque agora eu estou tendo outras respostas para lidar com o mal-estar. Já que elas têm conhecimento teórico do bom atendimento, o que dificulta esse bom atendimento não é o teórico, é o mal-estar. Ou é as defesas, na verdade, as respostas que elas tinham. Ela não precisa mais ter essas respostas do lado esquerdo aqui de mau atendimento, porque agora ela está encontrando outra resposta. Entendeu? É o sujeito que está se havendo com seus, digamos, traumas inconscientes que sustentam um sintoma do lado de cá. Eu tentei fazer exatamente esse comparativo, porque eu acho que no individual é mais fácil da gente fazer essa assimilação do que em grupo. Isso. Porque, por exemplo, no individual, um relacionamento abusivo, eu tenho medo de perder porque eu já conheço. Ele me faz mal, mas eu estou nesse relacionamento porque eu já conheço. Quando eu começo a tratar em terapia, e aí a gente vai desenvolvendo técnicas de autoconhecimento, de superação, de se valorizar, você para a ter medo, deixar de ter medo de perder esse relacionamento para criar coragem para enfrentar a separação, por exemplo. Só que isso é levado para o grupo. Isso, exatamente. E às vezes, quando você se dá conta, opa, mas eu não estou tendo aquela atitude mais, porque você já está numa outra construção. Isso não é à toa, porque o Pichon Rivière, resgatando, né, o início da nossa aula, o Pichon Rivière o quê? Era psicanalista. Então, o Pichon traz essas noções, ele não usa o termo inconsciente e consciente, mas quando ele fala de manifesto implícito, ele está falando dessa relação para um grupo. O que é com um grupo se dar conta, o que é com um grupo não se dar conta. Então, é um raciocínio que você levou, Érica, mas é esse mesmo, né? É essa construção levada para uma dinâmica de funcionamento grupal. Entendeu? Os mal-estares que geram um sintoma de um grupo, as pessoas, na linguagem psicanalítica, reprimem, fica lá latente, todo mundo estava vivenciando essa opressão da diretora, da gestora, entendeu? Mas no grupo, talvez no dia a dia, do trabalho, as pessoas reclamam, falam mal, a conversa, mas enquanto grupo, identidade, uma união só, naquele momento, esse grupo não quer saber com isso, então ele fica ali como implícito. E aí o nosso trabalho é poder possibilitar um momento em que isso possa emergir. Lembrando que a gente não faz ideia de que seja isso. Né? A Maria da Penha não tinha noção de que era isso. Isso surge a partir
da emergência dentro do grupo, emergência aqui possibilitada pela porta-voz, no caso, a Romualda. Beleza, pessoal? A gente não tem ainda a garantia de solidificar todos esses conceitos, porque a gente está fazendo uma primeira aproximação. Eu quis colocar vocês com um caso para poder exercitar isso, antes até de explicar esses conceitos, né? Então, a gente tentou mexer com eles aí no caso. A gente vai voltar neles no próximo encontro com outros novos conceitos, que aí a gente vai acertando as arestas aí do entendimento do que representa esses conceitos para o Pichon Rivière. Para a gente olhar para um grupo e poder ver esses movimentos. Gente, seja um grupo operativo, que vocês não têm ainda, né? Assim, a condição de manejar um grupo, mas nós somos sujeitos de grupos. A gente participa de grupos. Então, dá para a gente fazer um exercício de olhar para os grupos em qual nós participamos, como a Camila colocou aí agora, eu acho que eu seria porta-voz, acho que foi isso, né? Porque dá para a gente fazer isso, né? Dá para a gente olhar para os nossos grupos e falar, poxa, realmente tem situações em que aconteceu isso, que possa ser alguma coisa identificada com tal conceito. Então, dá para a gente olhar para a gente e ir exercitando isso, sabe? Mesmo que a gente não conduza um grupo. Tá bom? Vamos ficando por aqui hoje, e aí eu vou mandar para vocês. Eu nem chamo isso de texto, não, tá, gente? 3 folhinhas com alguns outros papéis dentro de uma dinâmica de grupo, só para complementar o raciocínio de hoje. E ao longo da semana eu vou dar um outro texto, sim, para a gente trabalhar os demais conceitos do Pichon Rivière semana que vem. Ou presencial, ou aqui de forma remota. Alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida? Não, no mais, eu acho que na próxima aula vai entrar nessa questão mais da outra mulher, que não é Romualdo, que eu esqueço o nome dela. Aí vai dar para a gente bater um papo legal. Trial version. Posso entender a fala da Camila como uma porta-voz do grupo? Ai, Jesus. Trial version. Eu acho que pode sim. Deixa ela hoje. Tá bom. Beleza. Tá bom, gente. A gente se encontra, então, semana que vem. Trial version. Abraço. Oi, diga. Eu acho muito difícil entender a matéria desse jeito. Se você puder fazer entender os conceitos desse jeito. Não entendi. De que jeito? Eu acho muito difícil entender os conceitos desse jeito. Se você puder fazer uma aula mostrando os conceitos, igual você fez aquela primeira aula daqueles outros. Trial version. Tá, trazer a explicação teórica dos conceitos. Isso. Antes do estudo de caso. Isso. O ideal, Mariana, o raciocínio é esse, sabe? O ideal, dentro de uma estratégia pedagógica, é a gente apresentar de forma expositiva um conceito, depois fazer uma atividade dos conceitos, depois aplicar. Né? O ideal, o modelo ideal de uma aprendizagem seria essa. Eu aqui acabei atropelando e jogando o caso antes dos conceitos, invertendo essa lógica, até por uma questão do tempo também, né? Que a gente tem alguns encontros e outros conceitos na semana que vem, a gente não tem como trabalhar assim dessa forma. Mas eu entendi também que os conceitos poderiam não eram tão complexos, pelo menos é o meu raciocínio que eu pensei. Mas semana que vem a gente vai seguir esse modelo que você falou, tá? Eu vou trazer a apresentação dos outros conceitos do Pichon e depois a gente faz uma reflexão em torno dele teórica, e aí na outra aula a gente faz um estudo de caso juntando todos esses conceitos dele. Tá ok, então. Obrigada. Beleza? Eu posso depois pensar depois aqui, talvez no final de semana eu consiga fazer isso, posso gravar aqui uma videoaula falando desses conceitos, eu acho que pode ajudar nesse sentido. É isso que eu ia te propor, que você fez umas aulinhas no sábado de manhã de 1 hora sobre o complexo de Édipo, explicando tudo bonitinho. Seria bacana também. Tá. Vou me organizar e até sexta-feira eu disponibilizo para vocês. Tudo bem. Tá bom?
Tá ótimo. Um abraço para todas, para todos. Até mais.